começar lendo um versículo bíblico que fala sobre fé e vou explicar o meu entendimento que Deus me trouxe sobre esse versículo, né? Como a gente pode usar ele no nosso dia a dia para exercitar a nossa fé, para ter uma fé inabalável. Então, o versículo bíblico que eu vou ler juntamente com vocês hoje, ele se encontra em Mateus 17:20. Diz assim, ó: se tiveres fé como um grão de mostardas, direi a este monte para que mova-se e ele se moverá e nada mais será impossível. E aí, pensando e refletindo sobre esse versículo bíblico, o que Deus, o que Jesus Cristo, no entendimento, quis nos deixar? Que a gente pode ter uma fé pequenininha, que mesmo assim, tudo que a gente quiser a gente vai conseguir, a gente vai pedir para a montanha se mover, para isso mudar, para aquilo se realizar, mesmo com uma fezinha pequenininha, como do tamanho de um grão de mostarda, a gente vai conseguir. No meu entendimento, depois de ler outros versículos que falam também sobre a fé, eu tenho uma explicativa para esse versículo. Entre todos os grãos, o menor entre eles, né? Até o meu conhecimento sobre grãos, o menor entre eles é o grão de mostarda. Por isso que eu acredito que foi usado a mostarda como exemplo. Que apesar dela ser tão pequenininha, ela sabe o que ela sabe o que ela foi projetada para fazer, o porquê que ela existe e o que ela vai se tornar. Então, mesmo ela sendo tão pequenininha, inferior comparando com grãos de outros, né, como feijão, enfim, mesmo ela sendo a menor entre todas, ela nunca duvidou do que ela veio para fazer. Ela veio para ser plantada e para crescer, e ela vai ficar um arbusto enorme de mais ou menos 3 metros de altura. E ela vai dar frutos lá na frente. Então ela nasce como uma sementinha e ela acredita nela mesma, ela mantém a fé. Ela tem uma programação, a programação dela é que ela vai ser plantada e vai passar o tempo, e no tempo certo ela vai crescer e vai virar um grande arbusto de 3 metros de altura, mais ou menos, né? Então, assim, o que Deus, Jesus Cristo, nos deixou essa metáfora, né? Esse versículo bíblico? Não para a gente ter pequena fé como de um grão de mostarda, não. Para a gente ter a fé do grão de mostarda. Que por mais que ele se sentisse inferior relacionado à questão do tamanho que ele tem comparado com os demais grãos, mesmo assim ele sabia quem ele era, qual que era o projeto dele, qual que era a programação que Deus fez para ele, e ele acreditou, eu vim para fazer isso e eu vou fazer, não importa que eu pareça ser inferior aos outros grãos, eu vou fazer aquilo que eu fui projetado para fazer, que é crescer, dar frutos e ser enorme. Então, eu acredito que é isso. Essa é a visão que tem para passar e eu precisava compartilhar isso com vocês. Que a nossa programação, antes mesmo da gente nascer, já foi sonhada uma vida ideal pra gente. Então tem pessoas que estão pode até estar assistindo esse vídeo, mas não sabe qual que é a sua missão de vida, qual que é o seu chamado, é apenas mais um. Cada um de nós veio a esse mundo com um objetivo. O objetivo de fazer algo, de ajudar em algo, enfim. Só que na maioria das vezes a gente não sabe e por isso que acaba retardando esse processo, né? Então, o que eu venho falar para vocês agora, tente focar. Se você está aqui falando, não sei nem o que é missão de vida, tente pesquisar mais, tente pedir, orar para Deus te mostrar qual que é a sua missão de vida, se você realmente está no caminho certo, se você está fazendo o que você foi projetado para fazer, ou se Deus já te falou qual que é o teu chamado e você está adiando, procrastinando, sabe? Então é sobre isso que eu vim falar, para você mudar a sua fé.
Muitas das vezes a gente deposita a nossa fé apenas em Jesus Cristo, apenas em Deus ou o universo, seja lá como você quer falar, não importa a sua religião, não importa a sua crença, não é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. No vídeo de hoje nós estamos falando sobre fé. Não importa onde você a deposite, porque a gente tem exemplos. Tem pessoas de outras denominações que acreditam e depositam tua fé em santos, enfim, em várias outras coisas, e mesmo assim tem o seu pedido atendido. Por quê? Porque na verdade é a fé, a sua fé, que você exerce, que você faz com que ela cresça, que você mantém, que você persiste, que faz com que você consiga alcançar aquilo que você precisa, seja cura de alguma doença, seja enfim, em todas as áreas da sua vida, ele se encaixa, né? Muitos estudiosos falam de uma substância morfa que existe no universo, que ela não tem forma alguma, mas que todos os seus pedidos, né, que você pede ao universo, essa substância dá um jeito de imprimir aqui na Terra, na realidade, né? Tudo que nós pensamos, primeiro, ele existe no nosso pensamento. Tudo, o celular, o Wi-Fi. Um dia alguém sonhou um celular, uma televisão, um computador. Alguém sonhou com isso na sua cabeça. E a partir desse pensamento foi projetado e impresso aqui na Terra. Então, assim, muitas pessoas poderiam falar, não, é louco, é impossível isso, é impossível criar um celular com uma tecnologia que possa tirar uma fotografia, é impossível criar uma máquina que possa voar, mudar de um país para o outro em algumas horas, né, através do ar, enfim. Todos os grandes, né, pensadores, inventores, primeiro eles sonharam com algo e geralmente a família dele, os amigos deveriam ter rido, e a maioria deles afirma, né, através de livros, que foram chamados de loucos, foi tirado o sarro deles, falando que é impossível e aquilo, aquilo outro. Mas a pessoa manteve a fé naquilo, manteve a fé, manteve o foco, acreditou e através do pensamento foi impresso aqui na Terra. Então, por isso que eu falo para você, se você tem um foco na tua vida que hoje parece ser impossível, acredite, mantenha fé, que quando você tem fé, como diz aqui nesse versículo, né? Como quando você tem a fé, como a fé que o grão de mostarda tem, nada mais é impossível. E esse versículo que eu trouxe específico para vocês é apenas de um dos versículos bíblicos que falam sobre fé. Tem vários outros, tem inúmeros. Tem um que fala que Pedro fala a Jesus, se é tu, deixe com que eu vá até você andando sobre as águas. E Jesus fala, venha, e ele começa a andar sobre as águas. Quando ele vê, ele começa a ter medo, ele cai. Por quê? Porque quando ele começa a ter medo da fé, ele não mantém o foco na fé, ele cai de volta. Por isso a importância da gente estar exercitando todas as fés, todos os dias a nossa fé. E o que é fé? Fé é você acreditar, ter certeza de algo que nós não conseguimos olhar com os nossos olhos carnais. Aquilo que a gente consegue olhar só com os nossos olhos espirituais, através do nosso pensamento. Eu consigo me imaginar naquela vida, eu fecho meus olhos, eu me vejo lá. Eu vejo com aquilo, eu me vejo curada, eu me vejo realizada, eu me vejo casada, eu me vejo com filho. Às vezes a pessoa tem dificuldade de ter um filho, entende? Seja lá o que você precisa, o que você esteja buscando, se é uma cura, alguma coisa assim. Não existe nada impossível, sabe? Aquilo que você acredita. Por isso que é tão importante que eu venho falando, para a gente ter domínio próprio sobre a nossa mente, a gente vigiar os nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos, eles se tornam realidade. Tudo começa através de um pensamento, e a partir do pensamento, ele acaba existindo aqui. Então, o que você tem pensado? O que você tem pensado? Coisas ruins, coisas boas? Devemos vigiar os nossos pensamentos, manter os nossos pensamentos na fé. A fé nada mais é do que a decisão
de acreditar naquilo e se agarrar àquilo, não importa o que falo, não importa se a tua realidade de vida é totalmente diferente do que você quer para daqui a um tempo, não importa. O que importa é você manter essa fé, manter e ir crescendo e crescendo. E ela vai se tornar tão grande dentro de você que eu costumo falar, e grandes pensadores também falam, ela vai se tornar um desejo ardente dentro de você. Então, o primeiro passo para a realização de um objetivo é o desejo. Tem que ter esse desejo ardente de você. E se você se imagina naquela vida com esse desejo ardente que queima dentro de você, se você fecha os seus olhos, você consegue se imaginar e você consegue sentir leveza, paz, felicidade, pode saber que você está no direcionamento certo, dentro da vontade de Deus, sim. Então, se existe o desejo dentro de você, vai atrás, persista, tenha fé, não importa quanto tempo. Igual eu sempre uso, né? O grão de mostarda, ele vai crescer no tempo certo dele, ele tem a programação dele para crescer. Então, às vezes a gente fala, mas já faz 6 meses que eu tô orando por isso e não aconteceu. Não era a hora ainda de acontecer, mas mantenha sua fé, persista e não desista. Não desista. Um dos exercícios que eu aconselho, não, eu vou, é isso, é minha missão de vida, eu quero e eu vou conseguir. Se outras pessoas conseguiram, não tem o porquê eu não conseguir. Então eu falo, compra um dicionário, vai lá, pega a palavra impossível, a palavra desistência, corte eles, elimine do seu dicionário. E toda vez que você pensar em desistir, você pega aquele dicionário e você vê lá que não existem essas palavras. Você vai se lembrar do porquê que você está mantendo a sua fé, do porquê que você está persistindo, porque não existe nada impossível. A única limitação que existe está dentro do seu pensamento, dentro da sua cabeça, dentro da sua reprogramação mental. Se alguém um dia disse para você que não ia conseguir, você tomou aquilo como verdade, é essa verdade que você vai ter. Então mude as suas verdades. Mude as suas verdades, jogue fora essas crenças colocadas pela população, pelos seus familiares, amigos, enfim, coloque novas crenças dentro de você. Coloque uma nova crença. O que Deus quer dizer com esse capítulo é para a gente ter mais confiança em nós mesmos. O grão de mostarda acreditou nele. E um grão é um grão em você. Deus não fez você em imagem e semelhança do Criador? Se Deus fez, está explícito que Ele fez nós, eu, você, como imagem e semelhança dele. Se Ele nos fez assim, então Ele também nos deu a capacidade, né? Tem um versículo bíblico que Deus fala que Ele pensou, Ele sonhou com o mundo, Ele imaginou como seria e depois Ele abriu os olhos e falou que se faça. Então nós também podemos mudar a nossa realidade de vida. E uma coisa que nós temos que tirar também da nossa crença é que não existe dinheiro suficiente para todo mundo, não existe o par perfeito para todo mundo, não existe a cura para todo mundo. Temos que tirar isso, é um pensamento totalmente escasso. Se não tiver mais ouro, o universo, Deus vai dar um jeito de criar mais, de tirar da terra ouro para te dar aquilo que você precisa. Então, nada é impossível, não é impossível. Se não tem, Deus vai criar. Se você pediu, Deus vai te dar. Na hora certa você vai colher. Porque eu quero ser um grande profissional de uma área. Então você peça e já agradeça, porque tudo que pedires em meu nome lhe será concedido. Está escrito nas escrituras sagradas. Então Jesus Cristo está falando que você pode pedir e que não tem uma oração que não vai ser atendida. Desde que aquela oração não seja para um feito ruim, de fazer mal para um próximo, ou tirar o livre-arbítrio de um próximo. Então, se os seus pedidos não têm nada de ruim, né, como tirar ou fazer mal para alguém, eles vão ser atendidos. Você tem que manter a sua fé, manter o seu foco. Você é uma semente e na hora certa você vai se tornar
uma muda e daqui a pouco, quando você menos esperar, você já é uma árvore. Então, a Bíblia nos ensina a pedir e não ficar parado ali pedindo. Ela nos ensina a pedir e logo em seguida começar a se preparar. Já pensou do nada, porque eu quero ser um grande pastor. Obrigado, Deus, e amém, eu pedi. E eu não me preparar para aquilo. Como que alguém vai chegar e vai pedir para eu ministrar alguma coisa, ou uma palestra, seja o que for, se eu não estiver preparado? Então, a partir do momento que você pedir algo para Deus, você já tem que agir como se você já fosse. Começar a se preparar como se você já fosse. Começar a estudar, começar a ir atrás. Deus pode fazer as coisas assim, no estalar dos dedos, Ele pode sim. Mas Ele está do teu lado falando, filho, eu já venci o mundo, agora é sua vez, eu vou estar do seu lado, não significa que eu vou fazer por você. Eu sei como fazer isso, agora é sua vez, você é o protagonista da sua história, vamos lá, eu tô junto, eu te ajudarei, eu venci o mundo e você também vencerá, mas é a sua vez, eu estou te ensinando, é a sua hora de criar a sua vida, de co-criar juntamente comigo, de realizar os seus desejos mais profundos, seu desejo mais ardente. Eu consigo, eu te ensinei, tá aqui, eu tenho passo a passo, só você ir lá e você fazer, determinar, tá tudo escrito. Entende? Então Jesus Cristo pode fazer assim, rapidinho, mas é a sua vez. É assim que nós ensinamos os nossos filhos. Você faz assim, 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 agora vai lá e faz. É assim que os professores ensinam as crianças na escola. Eles já sabem ler, mas eles estão ensinando. É a mesma realidade que Deus, o nosso Pai, o Criador, o Universo, a substância amorfa tem com nós. Ela pode fazer assim, rapidinho, mas Ele quer que a gente faça, entende? Então é pedir para Deus, eu quero ser isso, eu quero aquilo, e correr atrás da causa. É uma das leis universais, da lei da colheita, né? Você colhe aquilo que você planta. Então vamos pedir para Deus, vamos manter a fé, vamos acreditar mais em nós. Somos todos iguais. Por que algumas pessoas conseguem se curar de algum vício ou de alguma coisa e outras não? Por que algumas pessoas conseguem um relacionamento saudável e outras não? Qual que é a diferença? Por que algumas conseguem crescer financeiramente? Tem casos que a gente vê de pessoas que saem vendendo garrafinha de água no semáforo e acabam ficando milionário. E tem pessoas que ganham heranças e em questão de meses elas perdem tudo. Por quê? Porque não mantém a fé. Então é essa pergunta que eu deixo para vocês. Por que outras pessoas conseguem e você não? Vamos mudar isso? Somos todos iguais perante Deus, somos todos imagem e semelhança do Criador. Então, se Ele diz que você consegue, se você manter a sua fé, perseverar, o que significa? Você manter a fé, manter o objetivo, manter o foco, você correr atrás das coisas e as coisas virão até você. Então é essa mensagem que eu gostaria de deixar de fé. Espero que você tenha se sentido mais encorajado, mais empoderado, que você comece a exercitar a sua fé em você mesmo, parar de colocar a sua fé em terceiros. Acredite em você, faça aquilo que você nasceu para fazer, aquilo que você está predestinado a fazer, aquilo que vai fazer a diferença no mundo. Então faça isso, mantenha a sua fé, que você vai alcançar todos os objetivos, seja lá em qual área da sua vida for. E compartilhe essa mensagem com outras pessoas, porque eu tenho certeza que muitas pessoas estão precisando exatamente nesse momento de uma mensagem de fé. Algumas pessoas estão prestes a desistir e a partir desse vídeo eu tenho certeza que vai despertar ainda mais esse desejo ardente dentro de vocês. Que eu sempre falo, um desejo ardente. Quando você tem esse desejo ardente, Deus te dá o desejo e junto com o desejo, Ele te dá também a capacidade de realizar o desejo. Se Deus te dá um sonho, Ele te capacita para realizar o seu sonho. Então acredite em você e não desista dos seus sonhos jamais.